A gente vive num país laico, um país que a gente tem que responder às leis do Estado. Só que o tempo todo a gente está sendo julgado pela regra moral da religião. O tempo todo. Por exemplo, eu não sou judeu. Como eu não sou judeu, eu não preciso guardar a sexta-feira. Mas se o judeu não guardar a sexta-feira, para ele é pecado. Eu não sou adventista. Se o adventista não guarda o sábado, eles vão estar em pecado. Mas eu não sou adventista, eu não guardo o sábado, então para mim eu não estou em pecado. Mas aqui e acolá, na sociedade, a gente é julgado pela regra moral da religião. Ou seja, os religiosos, eles querem que nós vivemos uma vida voltada pela religião. As pessoas, elas têm suas escolhas de crenças. E as pessoas também não conseguem ter uma definição do que é religião. Hoje a gente tem, né, existe no nosso país, universidades que tem aí um estudo de saúde mental e de espiritualidade. Religião é uma coisa, e espiritualidade é uma outra coisa diferente. Tá? E a ciência, ela reconhece a espiritualidade. Mas existe uma diferença entre religião e espiritualidade. A religião é uma interpretação de um código, seja ela o Corão, o Torá, a Bíblia. Ou seja, é uma interpretação humana, com rito humano, com uma criação humana, onde você está obrigatoriamente irá se locomover a um lugar, a uma igreja, né, que é templo, feito de cimento, areia, tijolo, né, que é a igreja, né, em alguns vídeos meus também eu explico o que é igreja, tá? É só você procurar lá no meu canal, no YouTube. A religião em si, ela tem sido um problema porque é pregado dentro da religião um Deus que você nunca está pronto, um Deus que você está sempre a desejar, um Deus que gera para você uma punição, tá? E isso, de certa forma, acaba adoecendo as pessoas. E isso, para uma saúde mental, isso é um cupim. Com o tempo, a pessoa ela vai adoecendo, tá? E a pessoa ela acaba entrando em um nível de vulnerabilidade que fica fácil para ela ser manipulada. Então, o que eu vejo, essa vulnerabilização nas pessoas, que ela tem como uma compensação e o medo. Ou seja, Deus, ele não quer que você tenha um encontro com ele, ou Deus queira que você venha estar diante dele com base pelo medo. Não, Deus, ele não quer te convencer pelo medo. Mas a religião, a maioria das pessoas que se direcionam a uma religião, elas vão mais por causa dessa compensação, desse medo do castigo, medo do inferno, medo do fogo eterno, medo da morte. Então, o medo hoje enche mais as igrejas do que o amor. Mas fica uma coisa que não é legal, cara, porque você ficar o tempo todo dentro de um sistema onde você está inapto o tempo todo, onde você erra o tempo todo, onde você até sentir prazer, se você querer despertar o prazer por alguém, se for fora da igreja é pior. Porque se for fora da igreja é uma pessoa do mundo. Você vai se relacionar com uma pessoa do mundo. E ser uma pessoa do mundo não é aceitável. Tá? Então, se torna tipo uma punição que tudo aquilo que é natural, que tudo aquilo que é humano, você não pode sentir. Você não pode sentir, porque é pecado. Então, quando as pessoas usam ali o livro de Romanos para poder justificar a homossexualidade, que os idólatras não herdarão o reino dos céus, que os afinados não herdarão o reino do céu, isso acaba criando uma punição. E o Deus que eu me relaciono, ele não é o Deus de punição. Ele não é o Deus que quer te alcançar pelo medo. Só que, como via de regra, me parece que o poder da homossexualidade parece que é um pecado que gera muito mais peso diante da sociedade religiosa do que os outros tipos de pecado. Porque quando está lá em Romanos falando que os idólatras, que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, também está falando que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, que os idólatras não herdarão, que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Então quem que vai? Ninguém vai, por esse motivo, alcançar o reino de Deus. Tá? Então é uma coisa que gera um problema, adoece a mente das pessoas por conta disso, por conta dessa várias interpretações, porque cada igreja tem uma interpretação. Se você vai para a Assembleia de Deus tem uma, se você vai para uma igreja batista tem outra, se você vai para a igreja CCB tem outra, se você vai para a Adventista tem uma outra interpretação. Então é por isso que existe um filme, não sei se você já assistiu esse filme, O Nome da Rosa, que eles pegaram toda a Bíblia e colocaram e guardaram essa Bíblia no lugar. E eles arrancaram, o filme mostra que eles é uma simbolização, uma metáfora que a gente pode usar pro dia de hoje, como no tempos antigos da Idade Média. Porque como é que tá lá no filme Em Nome da Rosa? Eles escondem todas as Bíblias ali em um lugar e o povo fica sem Bíblia, sem regra.
E o povo, quando vão buscam, consegue alcançar essa Bíblia nesse lugar que está trancado. Só que, o que acontece? A Bíblia está envenenada, cada página. Está envenenada a página. Então, quando eles começam a passar a língua nas páginas da Bíblia para poder passar para uma página a outra, as pessoas morrem envenenadas. Mas a intenção deles lá é tentar impedir que as pessoas venham ter sobre si as interpretações. No filme, eles querem trazer somente um tipo de interpretação, e fica uma coisa praticamente quase impossível. Porque quando eu pego algo de um versículo da Bíblia, cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente para justificar aquela regra que está dentro daquela doutrina, dentro daquela religião. Então é por isso que tem essas divisões de várias igrejas, né? Que uma interpreta desse jeito, tem que ser daquela forma, de outra forma não é válido. Então a religião, ela gera um problema e traz um problema de uma enfermidade mental, às vezes, na pessoa. Tá? Então, essa é a minha opinião em relação às religiões.